Olá, gente, paz do Senhor Jesus, bom dia. Primeiro eu quero pedir perdão, porque sexta-feira não teve, né, nosso momento de sabedoria. Tô vindo aqui tarde, porque também não teve como eu subir esse vídeo mais cedo. Peço aos irmãos e às irmãs que nos acompanhem que ore por mim, né. Estão sendo tempos bem difíceis, pouco tempo, eu já não tinha muito tempo. Mas parece que um pouco as coisas assim estão meio tumultuadas e eu preciso do Senhor para me conseguir administrar tudo aquilo que o Senhor colocou à mão sem deixar nada para trás, né? Eu sei que esse canal é bênção para muitas vidas, só que é difícil às vezes você conciliar missão presencial com missão virtual, né? Como vocês sabem, eu trabalho 8 horas por dia, sou mãe, né? Tem filhos ainda que dependem de mim, então é um pouco difícil. Tem vezes que você até tenta fazer alguma coisa, mas você tá tão cansada que seu corpo não consegue, né? E ontem eu falei, gente, eu vou fazer o vídeo, vou subir, mas eu cheguei em casa e meu corpo falou, não, você é humana, você não é uma máquina. E eu descansei, tive que tirar o dia para descansar um pouco. Tá sendo um pouco difícil, mas rompendo em fé a gente consegue, amém? Hoje eu quero trazer você para refletir comigo em Provérbios 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Olha só. Eu sei que nós, como pai e mãe, né, como pais, a gente se empenha em dar o nosso melhor para o nosso filho. Então a gente coloca na melhor escola que a gente consegue pagar, né? Quando a gente tem condição, a gente põe em curso para fazer inglês, para fazer um curso tecnólogo, né? A gente coloca para aprender a computação. A gente está sempre investindo muito nos filhos, né? Para que os filhos possam ter as melhores ferramentas, né? A gente sabe quanto que isso é importante. Muitos de nós não tivemos acesso ao que os nossos filhos têm, né? Quanto à informação, quanto ao desenvolvimento, né? Em certas áreas do conhecimento. Só que você só demonstra que você realmente ama seu filho quando você mostra para ele o que é certo e o que é errado. Quando você disciplina. O que é a disciplina, irmãos? Disciplinar é você corrigir rota. Porque a gente precisa entender que o ser humano ele é mau por natureza. Então não existe isso que a criança não é má. A criança é má. Se a gente for no jardim de infância, a gente vai ver crianças praticando bullying, a gente vai ver crianças sendo injustas, a gente vai ver criança excluindo certos coleguinhas, não gosto dele, não quero saber dele, e você fala, não, vai lá, brinca com ele, é seu amiguinho, não é meu amigo. Então você vem falar pra mim que toda criança é boa? Não, não é, né? Então a gente precisa o quê? Trabalhar isso neles, para que eles, o temor do Senhor, os princípios de Deus, fiquem fixados no coração dos nossos filhos desde cedo. Quanto mais cedo, melhor. Não se engane que eu preciso esperar meu filho para ensinar isso para ele, porque ele ainda não tem maturidade. Existem forma lúdica para você explicar qualquer coisa para seu filho. Às vezes você não vai conversar com ele e explicar coisas para ele como você conversaria comigo, mas de maneira lúdica, de maneira dentro da linguagem dele, você pode falar sobre qualquer assunto com seu filho, que ele vai te entender, ainda mais nessa era da informação. Essa galera tá dando show de conhecimento e de entendimento. Não esquece que nós estamos entrando naquilo que diz a geração alfa. A geração alfa é uma geração altamente informada e altamente crítica, uma geração que ela vai discutir coisas que por exemplo, a minha geração nem ousava a conversar isso com pai e mãe, e a geração alfa vai conversar. Então, você precisa estar ligado nisso, amém? E eu queria trazer para você justamente 3 pontos aqui que eu quero, né, refletir com você nessa manhã, né? A primeira que eu já falei aqui, né, nem li aqui, eu já falei, a maneira lúdica para você estabelecer os princípios desde pequeno ao seu filho.
né? Então, aprenda a conversar com ele, aprenda a você transmitir para ele, dentro, né, da linguagem dele, dentro da realidade dele, os princípios da palavra de Deus. A gente precisa ter essa comunicação, a gente precisa aprender a transmitir os princípios de Deus muito cedo. Quanto mais cedo, melhor. Uma vez eu estava participando mais ativamente do departamento infantil, e a nossa coordenadora lá na época era Rose, e ela trouxe uma pesquisa para nós dizendo o seguinte, que quando a gente disciplina, quando a gente discipula um filho no evangelho, quando ele ainda está na infância, parece que é 83% de chance dele nunca se desviar. Agora, quando você discipula um adulto, é 17% de chance dele não se desviar. Então, quanto mais tarde você deixa para estabelecer princípio ao coração de alguém, mais difícil é para ele absorver isso, entende? Segundo, nunca deixe de corrigir uma falta por pensar que seu filho não compreende o que acabou de fazer. Então, muitas vezes a gente vê, né, aquele filho que vai lá, puxou o cabelo da criança. Aquele filho foi lá que mordeu. Aquele filho foi lá e colocou o pé para a criança tropeçar. Aí às vezes fala, ele não entende. Aí ele fez isso, foi instinto. Não, ele não fez isso, ele não estava pensando maldade. Não, tava. Senão ele não tinha feito. Então você precisa enxergar com os olhos naturais, falar, olha filho, senta aqui, olha o que você fez. Sabe o que isso gerou no coraçãozinho do seu coleguinha? Isso e isso. Você acha que se alguém fizesse isso com você, você ia ficar feliz? Você ia ficar sorrindo? Você ia achar bom? Não ia, porque você fez com o outro. Você não pode fazer isso. E você vai falando com ele, e ele vai começar a falar, poxa, verdade, né, se fizesse comigo. Mas tem gente que deixa passar. Não podemos deixar passar, para que a maldade não perpetue o coração dos nossos filhos. Terceiro, sempre responsabilize seu filho pela parte da escolha dele em cometer falta. Não responsabilize terceiros. Tem muito pai e mãe que super protege o filho. O filho foi lá, fez uma falta grave, foi lá, desrespeitou o professor, foi lá, desrespeitou pessoas, foi lá, xingou o colega, foi lá, bateu no fulano. Mas isso aí, com certeza, é porque o menino implicou. É porque a professora tá pegando o pé dele. É porque ninguém gosta dele. É porque as pessoas não compreendem meu filho. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. E super protege, responsabilizando terceiros por aquilo que ele escolheu. E a gente não pode fazer isso. Porque quando ele tiver adulto, o mundo não vai fazer isso por ele, não. Se ele cometer um crime, o juiz não vai falar assim, coitado, né? Ele foi lá, fez isso e isso, porque, coitado, ele não tem oportunidade, ele não estudou, ele não fez... Você acha que o juiz vai fazer isso? Vai mandar ele pra prisão. Se ele cometer uma falta, ele vai ficar lá, na prisão. Se ele cometer um crime, ele vai estar lá. Então, a gente não pode tirar isso dos nossos filhos. Por quê? Porque isso vai torná-los homens e mulheres de bem. Isso vai fazer com que eles sejam humanos, vai fazer eles serem uma bênção para a sociedade, sabe? Tudo bem que às vezes, né, a gente reage porque agiram conosco, mas a gente tem que também responsabilizar as pessoas pela reação indevida, pela reação que não foi correta. Nós precisamos entender isso, porque, por exemplo, vamos supor, fulano foi lá, cometeu alguma coisa contra mim. Aí, beleza. O que a Bíblia diz? Que eu tenho que fazer na mesma medida que ele? Ou eu tenho que perdoar ele? Ou eu tenho que ser diferente dele? O que a Bíblia diz? Diz que eu tenho que ser diferente dele. Mas se eu vou lá e cometo um ato ruim pra ele, eu me equiparei a ele. Eu fui como ele. E nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos. Que a nossa fé, aquilo que nós professamos, aquilo que nós cremos, diz que nós temos que pagar o mal com o bem. É desde cedo que nós temos que aprender, que temos que passar isso para os nossos filhos, para que gere isso no coração deles cheio de Deus. Amém? Vamos orar então? Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu coloco, Pai, na Tua presença, a vida de cada um dos nossos filhos aqui, louvando e bendizendo ao Senhor pelas flechas que o Senhor colocou em nossas mãos,
para que nós pudéssemos cuidar e esses meninos e meninas fossem, Pai, uma bênção para essa nação. Eu peço ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor venha nos ensinar como nós devemos disciplinar os nossos filhos, de maneira, Pai, que eles possam compreender que essa disciplina é o amor do Senhor para com suas vidas. Senhor, nos ensina a ser pais assertivos, nos ensina, Senhor, a ser pais que vão fazer a diferença, nos ensina a ser pais que educam, Pai, para que os nossos filhos sejam uma resposta para essa geração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Então, gente, toda segunda, quarta e sexta, nós temos aqui esse momento de sabedoria. Terça e quinta, nós temos a oração do meio-dia e temos também o discipulado com os membros do canal. Quando você clica aqui embaixo, seja membro do canal, é derramado sobre você um material que vai fortalecer sua fé, que vai te deixar mais crente, que vai começar a trazer para você uma força para você ter uma vida de oração, uma vida de oração, não são orações esporádicas. E você vai começar a viver o poder de Deus, o poder do Evangelho, tá? Essa galera agora que se diz da igreja tá precisando viver o poder da palavra. E nós podemos aqui, né, te inspirar nisso, amém? E a frase profética de hoje, gente, é: meus filhos são flechas na aljava do guerreiro. Meus filhos são flechas na aljava do guerreiro. A frase profética, ela vem como selo para fixar isso no seu coração e não deixar que isso se perca, tá? Escreve aqui embaixo nos comentários: meus filhos são flechas na aljava do guerreiro. E se Deus quiser, quarta-feira estamos aqui de volta. Amanhã tem oração do meio-dia, hein? Te espero aqui. Tchau, tchau. Bye.